Bom, pessoal, vamos fazer um resumão da adubação na cana, bem rapidinho? Nesse momento aqui, pessoal, vamos pensar na adubação mineral. Temos que ter em mente o que colocar, quando e como colocar isso para que fique disponível para a planta, né? E temos que lembrar sempre uma coisa, pessoal: nós temos planta, solo, vezes os fatores. Os fatores são a perda desses nutrientes, tá? Que seja para a atmosfera, que seja para o próprio solo, que seja percolado, não importa. Nós temos que saber que esse mineral que eu coloco para que a planta absorva, ele vai ter perdas. Ele não é 100% absorvido pelas plantas. Quando eu falo em o que, pessoal, o que, quais nutrientes são necessários? Né? 95% da matéria seca de uma planta nada mais é do que ar e água. E dos nutrientes constituintes ali, que é o carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? E grande parte dessa energia a planta tira da onde? Da fotossíntese. Só que para mim realizar a fotossíntese, eu preciso de nutrientes. Sem os nutrientes, eu não realizo a fotossíntese, ou seja, minha planta não se desenvolve, certo? Os restantes 5% da massa seca, pessoal, de uma planta é retirado do solo, né, que são os nutrientes. Nós temos o que? Os macronutrientes NPK, beleza, excelente, que são das fórmulas. Nós temos macronutrientes secundários, que a cana utiliza muito também, que é cálcio, magnésio e enxofre, que eu consigo isso aonde? Quando eu realizo uma gessagem, uma calagem. E fora isso, pessoal, eu ainda tenho a necessidade de quem? Dos micronutrientes. A pergunta quanto, pessoal, quanto que eu vou adubar, vai depender se eu estou falando de cana-planta ou se eu estou falando de cana-soca. Quando eu falo de cana-planta, eu utilizo menos nitrogênio, mais fósforo e potássio na época do plantio. Já quando eu estou falando de cana-soca, eu tenho uma adubação maior de nitrogênio e potássio e uma adubação menor do fósforo, certo? Quando eu falo da cana queimada, né, que já não é tanto a nossa realidade aqui, eu tenho que calcular 1 quilo de nitrogênio por tonelada de cana queimada, que já não é nosso caso mais, beleza? De nitrogênio e potássio, eles existem uma relação, né, pessoal? 1 de nitrogênio para 1,3 de potássio, quando eu estou falando de cana queimada. Já na nossa região, que é a realidade, que é a cana crua, eu falo de 1,3 kg de nitrogênio por tonelada de cana. E geralmente é 1 para 1. Se eu colocar uma tonelada de nitrogênio para minha cana, eu vou aplicar também 1 tonelada de quê? De potássio, tá? Então é muito assim, como é que eu vou dizer para vocês? Uma receitinha de bolo aqui nesse caso, tá? Então se eu for aplicar uma dose, 1 tonelada por hectare de nitrogênio, eu aplico 1 de potássio, 2 de nitrogênio, 2 de potássio e assim por diante. Quando, pessoal? Vai depender, né? Se eu tô falando de cana-planta ou de cana-soca. Quando que eu vou aplicar? No caso de cana-planta, eu vou aplicar o nitrogênio, o fósforo, o potássio, mais os micronutrientes na época do plantio, beleza? Cana-soca, pessoal, eu vou fazer nitrogênio, potássio e boro, certo? Lógico, se os demais micro ou macronutrientes também tiverem uma falta excessiva, eu tenho que fazer eles. Caso contrário, é só nitrogênio, fósforo e boro. Bom, continuando aí, né? Como fazer essa aplicação? Depende. Planta, eu vou fazer no pré-plantio em toda a área, tá? Lembrando que eu tenho que fazer a calagem, né? Na camada aí de 0 a 20 e de 20 a 40, eu tenho que fazer quem, pessoal? A gessagem, elevando essa saturação de base para 60%, certo? Eu faço a metade antes da aração e a outra metade antes da gradagem.
quando a dose for superior a 3 toneladas por hectare, beleza? E minha gessagem, pessoal, eu vou realizar quando a minha saturação estiver aí em 50%, certo? Em torno aí de 50%, imediatamente após a calagem. E a fosfatagem, a gente falou sobre isso, vai ser de acordo com a metodologia utilizada para a extração de fósforo do seu solo. Então, pessoal, a adubação de cana-soca, eu posso estar fazendo ela no sulco do plantio também, tá? Ou área toda, ou no sulco de plantio. Eu vou trabalhar nitrogênio, 40 quilos por hectare, P2O5 150, de 2 a 3 terços no sulco de plantio do fósforo, fora o boro e o zinco, beleza? E aí eu faço uma cobertura na cana de ano e meio, principalmente para solos arenosos. Quando a recomendação do potássio, pessoal, passar de 120 quilos por hectare, eu tenho que fazer essa adubação de cobertura, juntamente com a do nitrogênio, tá? E tem que ser antes de outubro, ou seja, antes do fechamento do canavial. Quando eu falo de cana-soca, eu trabalho nitrogênio, potássio e boro, certo? Posso trabalhar o P2O5, que é o fósforo, naquilo que nós chamamos de tríplice operação, onde eu vou estar aplicando aí no mínimo 3 nutrientes numa única operação na época de cana-soca. E por último, só para relembrar vocês, né, como que eu faço essa avaliação da fertilidade do solo? Eu tenho 3 formas. Se eu tiver crack muito bom, diagnose visual, que é muito difícil. Eu tenho a diagnose foliar e eu tenho a análise de solo. Os sinais de deficiência nutricional da cana. Para ser identificada a olho nu, a pessoa tem que ser muito boa, muito treinada, conhecer todos os nutrientes, o que eu acho muito difícil. Na dúvida, faça o quê? Diagnose foliar. Já passei para vocês, né, como que se procede para fazer essa amostra da diagnose foliar, certo? Cana-planta de 6 a 8 meses após a germinação, cana-soca de 4 a 6 meses após o corte e tem a folha correta, tá? Não é qualquer folha, coleta-se a folha mais 3, beleza? Bom, pessoal, a amostragem de solo, né? Já cansei de falar para vocês qual que é a forma correta. Na cana-planta é 3 meses de preferência antes do plantio, logo após o corte. E na cana-soca, né? Retirar as amostras aí 1 palmo da linha da soqueira, como mostrado aí na figura. Eu acredito que a amostragem de solos vocês já estejam dominando. E para a gente concluir, pessoal, essa questão da adubação na cana-de-açúcar é um funil, tá? Na parte maior aí do funil, nós temos que ter em mente o quê? As práticas corretivas, tá? Calagem, gessagem, fosfatagem, se possível uma adubação verde, uma adubação orgânica, que ajuda a estruturar muito esse solo. Isso vamos dizer que é a parte maior aí desse funil, que vem primeiro. Logo em segundo, eu tenho a adubação NPK, principalmente na implementação e na manutenção do meu canavial. Se começar a faltar NPK no meio do caminho, vai cair muito minha produtividade e a duração desse meu canavial, beleza? E por último aí, lógico, não menos importante, mas porque a gente utiliza uma dose muito menor, os micronutrientes. Porque esses micros, eles elevam o potencial de resposta da minha cana, ok?